Êxodo, capítulo de número 34, dos versos 10 a 17. Eu farei a leitura, peço que a igreja acompanhe e ouça com fé esta que é a palavra do nosso Deus, que assim nos diz. Então disse: eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo, farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam por cilada, mas derribareis os seus altares, quebrarei as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, sim, Deus zeloso é Ele, para que não faças aliança com os moradores da terra. Não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com seus deuses. Não farás para ti deuses fundidos. Até aqui, queridos, a leitura da palavra do nosso Deus. Oremos, pedindo que o Senhor ilumine o nosso coração. Santo e eterno Deus, Pai de amor, em Tua presença o Teu povo está nesta noite reunido para bendizer-Te, adorar-Te e ouvir também da Tua santa palavra, Pai. É o que pedimos neste momento, que o Senhor fale ao nosso coração por intermédio da exposição da Tua Escritura, para que o nosso coração neste momento preste atenção e ouça atentamente a Tua palavra, e que, uma vez que a Tua palavra é semeada, que ela crie frutos, ó Pai, para a honra e glória do Senhor. Que a Tua palavra venha gerar em nós arrependimento, transformação, fortalecimento para a Tua honra, ó Pai. É o que te pedimos, no nome santo de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Querido irmão, se alguém chegasse para você nesta noite e dissesse o seguinte: pense em uma pessoa da sua família que você ama muito, e perguntasse: você trocaria esta pessoa por uma outra qualquer? Exemplo, você que é filho, crianças que aqui estão, vocês trocariam o seu papai e a sua mamãe por algum outro desconhecido? Pais, vocês trocariam os seus filhos, aqueles a quem vocês carregaram no colo e criaram com tanto amor e carinho, por outros? Marido, você trocaria a sua esposa? Mulher, você trocaria o seu marido? E certamente, irmãos, essas perguntas nos fazem chegar à seguinte conclusão: não, nós não trocaríamos, porque nós amamos muito a essas pessoas. Mas a grande pergunta que fica é: se nós amamos tanto as pessoas e não as trocamos, por que em alguns momentos parece que nós trocamos o Senhor, que deveria ser o nosso maior amor, que deveria ser a nossa maior alegria, aquele a quem nós mais dedicamos a nossa atenção, o nosso tempo, a nossa vida? E em muitos momentos, sim, nós cometemos este pecado, nós deixamos o Senhor de lado e não o colocamos como o primeiro em nossa vida. Contudo, o que deveria ser certo é que Deus, ao olhar para este pecado nosso, deveria nos rejeitar, porque nós estamos trocando Ele por muitas e muitas coisas em alguns momentos da nossa vida. Mas Ele assim não faz. Ele não rejeita o seu povo. Ele não nos abandona, Ele não nos troca. Porque Ele tem uma aliança para cumprir. Porque aquilo que Ele promete, Ele cumpre. E nós podemos descansar nesta verdade. E o próprio contexto da passagem de Êxodo de número 34, neste capítulo, nos conta a respeito desta aliança e como Deus, neste momento, está renovando a sua aliança e não está rejeitando o seu povo.
Se você bem se lembra, no capítulo de número 19, Moisés sobe ao monte Sinai e ali o Senhor irá falar com ele, ele vai dar os seus mandamentos, o código da aliança, que estão descritos do capítulo de número 20 até o de número 23. Então no capítulo 24, Moisés desce e conta todas essas palavras que recebeu do Senhor a todo o povo. E a reação do povo, ou melhor, a fala do povo é esta: tudo o que falou o Senhor faremos. O povo, ao ouvir os mandamentos, a aliança, disse: nós iremos fazer tudo o que o Senhor mandou. E então, do capítulo 25 ao capítulo de número 31, Moisés retorna então ao Monte Sinai, e ali ele vai passar 40 dias e 40 noites, e Deus vai lhe dar as tábuas da lei e orientações para fazer um santuário, porque Deus iria habitar no meio do seu povo. E as descrições são detalhadas de como Deus queria que cada coisa fosse efetuada, porque Ele estaria ali, com a sua santa presença, ou seja, não poderia ser um lugar qualquer, deveria ser um lugar realmente feito segundo a orientação do Senhor. Contudo, enquanto Moisés está em cima do monte falando com Deus, o povo lá embaixo, por não aguentar esperar Moisés retornar, pede para Arão fazer um ídolo para que eles adorassem. E o capítulo de número 32, então, é o registro deste acontecimento. O povo pede, Arão atende, e então eles passam a adorar um bezerro de ouro. O povo que há capítulos antes tinha dito: tudo o que o Senhor disse, nós faremos. E eles já não estavam fazendo, muito pelo contrário, estavam trocando o Senhor. No capítulo de número 32, então, Moisés retorna, e ali ele quebra as tábuas da lei, ele se ira com o povo. E então a palavra do Senhor vem a Moisés, dizendo: Moisés, no capítulo 33, pode ir, vai adiante, vai para a terra que eu prometi dar a seus pais, e ali você vai conquistar essa terra. Contudo, a minha presença não irá contigo. E Moisés então, como mediador e representante do povo, intercede ao Senhor dizendo: não, Pai, não deixe com que o pecado desse povo faça deixar a aliança de lado. E no capítulo número 33 nós podemos ver isso, em que Moisés intercede, ele clama, ele pede para que o seu nome seja riscado, e o Senhor então diz para ele que ele não vai riscar o nome de Moisés. Mas no capítulo 34 nós vemos então esta mudança, em que através da intercessão do mediador, o Senhor volta e coloca a aliança novamente em vigor. E no capítulo de número 34, Moisés é chamado a retornar ao Monte Sinai, porque até então, este período que Moisés desceu do Monte Sinai e quebrou as tábuas da lei, ele estava fora do arraial, recebendo então essas palavras do Senhor. E no capítulo 34, que é o nosso capítulo, o Senhor está reinstaurando ou renovando a aliança que ele tinha feito com o povo. O povo havia pecado, Deus tinha parado ou tinha dito que não iria mais com o povo, que ele não ia cumprir essa parte da aliança de ir com a sua presença, mas o clamor e a intercessão de Moisés e o amor do próprio Deus, a sua aliança, o faz retornar e o faz continuar então com aquilo que ele havia prometido nos capítulos anteriores. O que Deus faz, irmãos, é aquilo que o capítulo 32, versículo de número 13 nos diz: lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. E o capítulo 34, versos 6 e 7, que mostram por que Deus então retornou a aliança de Abraão, Isaque e Jacó, a aliança que ele tinha feito alguns capítulos antes a Moisés. Porque no verso 6 e 7 do nosso capítulo diz assim: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Por isso, meus irmãos, é que Deus não abandona a sua aliança, porque Ele é um Deus de promessa, aquele que promete e cumpre, e Ele também é um Deus misericordioso, um Deus compassivo, um Deus longânimo, um Deus benigno, que ama o seu povo, como foi lido na liturgia, e que cuida do seu povo. Por isso, meu irmão, diante desta aliança, é preciso que eu e você olhemos para ela com mais amor, com mais atenção, para que nós passemos a desfrutar da aliança que o Senhor faz conosco. E este é o tema do sermão: desfrute da aliança do Senhor.
Em primeiro lugar, desfrute da aliança do Senhor, relembrando seus atos salvadores. Nós veremos essa verdade nos versículos 10 e 11. E o texto inicia assim dizendo: então disse. O Senhor está dizendo aqui, lembrando que o relato está acontecendo no alto do Monte Sinai, e então o Senhor diz: eis que faço uma aliança. Só que, se você bem se lembrar, a aliança já havia sido feita. Aqui não é uma nova aliança, mas é a mesma aliança sendo renovada pelo Senhor. Essa aliança que, por um breve momento, foi interrompida pelo pecado do povo, o pecado de idolatria, o Senhor novamente retorna com ela. E é interessante, irmãos, porque alguns elementos de uma aliança, de um pacto, são encontrados neste texto. Por exemplo, nós encontramos que aos participantes dessa aliança, a saber, Deus, quem está falando, e o seu povo. A continuidade do versículo de número 10 diz que o Senhor faz uma aliança e diante de todo o povo fará maravilhas, porque o povo também é participante desta aliança. Nós podemos ver os mandamentos do Senhor descritos nessa aliança, quando ele vai dizer no versículo de número 11, guarda-te o que eu te ordeno, abstente de fazer a aliança com os moradores da terra, no versículo de número 12, ou até mesmo então, quando ele vai dizer no versículo final aqui, para que eles não façam deuses fundidos, os mandamentos claros do Senhor, ordens específicas que faziam parte dessa aliança. Aqui também nós podemos encontrar as maldições que fazem parte da aliança, para que não te sejam por cilada. Não suceda que alguém te convide e coma dos seus sacrifícios, porque se eles fizessem isso e deixassem a aliança do Senhor, essas maldições iriam cair sobre eles. Mas também podemos ver as promessas do Senhor, quando ele diz: farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra. Eis que lançarei fora da sua presença todos os povos que ele cita, que ele vai derribar, quebrar e cortar, todos aqueles itens de adoração pagã. Ou seja, elementos da aliança, participantes, mandamentos, maldições, promessas. Deus está mais uma vez trazendo esta aliança que já havia sido dita lá atrás, novamente em vigor aqui, para que eles se lembrem: Deus não nos abandonou, Deus não rejeitou o seu povo, Deus está diante do seu povo. E o texto continua, em que o Senhor diz: diante de todo o teu povo farei maravilhas. A palavra maravilhas aqui, irmãos, é de fato algo extraordinário. Deus iria fazer atos salvadores no meio do povo. O texto nos diz isso, que o Senhor fará maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor. Seria diante do povo em que o Senhor faria tais maravilhas, atos grandiosos, em que o povo ficaria maravilhado. E é interessante, irmãos, porque o texto vai nos dizer em que não havia feito, ou esses sinais não haviam acontecido em nenhum outro lugar. Nenhuma nação havia presenciado aquilo que Deus promete fazer no meio do seu povo. E algo que é curioso nós pensarmos, porque o povo havia pecado contra o Senhor, Deus ouve o clamor do arrependimento, e a primeira coisa que Deus faz não é jogar o pecado do povo em seus rostos. Não é dizer assim: mas vocês pecaram contra mim. Não. A primeira fala do Senhor é dizer que Ele vai fazer grandes maravilhas. Mostrando, irmãos, que Deus realmente, ao perdoar o pecado, Ele se esquece dos pecados que foram perdoados. E então Ele diz que fará grandes coisas no meio do seu povo. E esse povo vai ver a obra do Senhor. E o final do versículo 10 diz assim: porque coisa terrível é o que faço contigo. Mas notem, a expressão aqui, coisa terrível é o que faço contigo, não é a ideia de fazer algo ruim, mas é algo que vai causar neles temor, algo que vai causar neles espanto, algo que vai ser tão sobrenatural que eles vão ficar de fato chocados com a ação do Senhor. E notem, irmãos, aqui a ideia de temer ao Senhor é de fato uma junção de duas ideias: ter medo e ter reverência. Ao ver os grandes sinais do Senhor, eles iriam temer o Senhor, ter medo do Senhor, mas também eles iriam reverenciar o Senhor. E você pode estar se perguntando: mas quais atos foram esses? Quais atos grandiosos foram esses que o Senhor fez? E se você continuar a leitura bíblica a alguns outros livros como Josué, você vai ver que simplesmente o povo cantava e as muralhas caíram. O povo adentrou
guerreou, e o texto não diz que o povo teve baixas, mas o povo venceu. Aquilo que é conhecido como guerras santas, em que o povo ia batalhar e nenhum do povo do Senhor era morto. Grandes maravilhas que o Senhor fez no meio do seu povo. E então o Senhor vem e dá uma ordem a este povo, no versículo de número 11, em que ele diz: guarda o que eu te ordeno hoje. Ou seja, após o Senhor dizer que a sua aliança estava novamente estabelecida, que ele promete fazer grandes sinais e o povo iria temer o Senhor, ele vai dar uma ordem. Mas antes de dar essa ordem, ele faz ainda uma menção àquilo que ele fará. Eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Só que notem, irmãos, esta informação não é nova. Essa informação não é a primeira vez que o Senhor está dando, muito pelo contrário. Em Êxodo 23, o Senhor diz: porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Mas essa aliança é muito mais antiga, porque em Gênesis capítulo de número 15, o Senhor disse a Abraão, versículo de número 18, naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoeu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. A promessa que Deus havia feito lá atrás com Abraão, mais uma vez estava sendo firmada com este povo, mesmo diante do pecado do povo. E essa promessa vai ser cumprida quando eles adentram a terra prometida. Porque de fato, grandes coisas fez o Senhor pelo seu povo, por conta da sua aliança. E você pode estar pensando neste momento: mas o que isso tem a ver conosco, uma vez que nós não temos guerras? Nós aqui que vivemos em São Paulo, nós não batalhamos, não temos um povo inimigo, então o Senhor não precisa fazer estas maravilhas. De fato, irmãos, nesse sentido de guerra, nós não temos inimigos assim. Você não precisa sair aqui no culto hoje preparado para lutar com alguém, com uma arma, com alguma espada ou com algum escudo. É verdade. Mas o Senhor continua fazendo maravilhas no nosso meio. E claro, você mesmo pode pensar em maravilhas que o Senhor faz na sua vida. Grandes sinais que o Senhor opera na sua vida. Por exemplo, você pode ter passado por alguma situação de grande dificuldade, uma dificuldade financeira, por exemplo, em que você estava passando por um grande aperto e de repente, sem que você percebesse, Deus proveu aquilo que era necessário a você. E pode ser que para você isso realmente tenha sido uma grande coisa, porque você estava passando por uma grande dificuldade. Pode ser que você estivesse passando por uma situação em combate ou conflito com uma pessoa que você tem em contato e você não conseguia resolver essa situação e de repente Deus toca nos corações e as coisas mudam e as coisas começam a caminhar de maneira correta, porque Deus faz maravilhas em nosso meio. Pode ser que Deus tenha curado a você ou a um parente seu de modo extraordinário e sobrenatural, para mostrar que as maravilhas dele continuam acontecendo. Há um pastor muito querido que ele conta a respeito da sua história, que ele, quando adolescente, tinha um câncer, tinha o câncer da leucemia, e ele é internado no hospital, com um quadro bem ruim e negativo, dorme uma noite e quando ele acorda no outro dia, pela manhã, os médicos vão refazer os exames e de repente não havia mais nada. Ele ia receber alta. Ele simplesmente acordou curado. Não foi a medicina, não foi os remédios, não foi os médicos que ali estavam. Certamente uma maravilha do Senhor, um ato poderoso do nosso Deus. Mas certamente, irmãos, tudo isso não se compara ao grande ato maravilhoso da história da nossa vida. Não se compara. Aquilo que o povo enfrentou aqui de ter esses povos vencidos não se comparam àquilo que nós tivemos por vitória. Não porque nós batalhamos, mas porque alguém batalhou por nós. Nós também tínhamos inimigos, a saber, Satanás e os seus demônios. Nós estávamos mortos e amaldiçoados e havia presas em nós por conta do pecado. E Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, guerreou por nós, batalhou por nós, venceu todos os nossos inimigos para nos dar vida,
para nos dar esperança, para nos dar salvação nele. Ou seja, se esse povo pôde confiar na aliança do Senhor, porque o Senhor de fato venceu os seus inimigos, nós também podemos olhar para o passado e lembrar do ato salvador e da grande maravilha do Senhor Jesus Cristo, ao pagar o preço no meu e no seu lugar. Este é um meio de você desfrutar da aliança do Senhor. Lembrar que, por mais que a sua vida caminhe muitas vezes em dificuldade, você pode estar enfrentando nessa semana turbulências. Você precisa se lembrar, não é o fim. Há uma aliança que foi estabelecida comigo. A minha vida não se resume a isso. Cristo Jesus já pagou o preço no meu lugar. A minha vida, por mais que passe por dificuldades, ela apenas passa por tempos difíceis, porque um dia o Senhor virá me buscar. Porque todos os inimigos ele já venceu, e o último a ser vencido, como diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, é a morte. E ele de fato vem para buscar a sua igreja. Por isso, meu irmão, ao passar por situações difíceis, ao ter momentos em que você se questiona se Deus de fato está ao seu lado, lembre-se, Ele está sim. E a prova disso é quando Ele envia o seu Filho Jesus Cristo. Só que ao saber da notícia em que Ele enviou o Filho dele para morrer no seu lugar, e esta é a maior notícia, a grande maravilha, a pergunta que fica é: você teme ao Senhor? Porque o texto diz que o povo iria temer ao Senhor. Você teme ao Senhor todos os dias em saber que Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário em seu lugar? Certamente é isso que você deve pensar nesta noite, se a sua vida tem sido em reverência ao Senhor, se você tem vivido uma vida diante da face de Deus como Ele quer. Porque lembrem-se, a parte difícil da aliança, Ele já cumpriu. Basta você desfrutar dessa aliança, sendo confortado, alimentado e fortalecido pela mensagem: Cristo Jesus derrotou todos os nossos inimigos. Mas em segundo lugar, o texto nos ensina uma outra lição, que nós devemos desfrutar da aliança do Senhor, andando em fidelidade. É isso que o texto vai nos dizer do versículo 12 até o versículo de número 17. A palavra aqui, abstente, que introduz o versículo de número 12, é a palavra que tem a mesma raiz da palavra guarda do versículo de número 11. Ou seja, lembrem-se, o Senhor diz: guarda o que eu vou te ordenar. E agora vem a ordem então. O que o povo deve guardar? Guardar de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam por cilada. Após o Senhor dizer que Ele vai conduzir este povo, que Ele vai livrá-los do mal, que a aliança vai ser cumprida porque Deus promete fazer grandes maravilhas, o Senhor requer agora uma atitude do povo, requer uma ação do povo. Ele requer que o povo seja fiel a Ele. Note, vocês não devem fazer aliança com os outros moradores da terra. Por quê? Porque já tem uma aliança estabelecida com vocês. A aliança que o próprio Deus está fazendo, que Yahvé faz com o seu povo. A palavra aliança é a mesma palavra aliança do versículo de número 10. Ou seja, é um pacto, é um laço feito entre os dois. Uma vez que o povo do Senhor já estava em aliança com o próprio Deus, eles não poderiam fazer uma outra aliança. E o texto vai nos dizer então o porquê eles não podem fazer esta aliança, para que eles não caiam na cilada. A expressão aqui, para que vocês não sejam por cilada, é a ideia de que para que vocês não sejam laçados por este povo. Ou seja, uma vez que vocês vão adentrar esta terra, vocês estão proibidos de fazer qualquer tipo de aliança, porque uma vez que vocês fizerem aliança com esse povo, vocês serão laçados por ele. E o Senhor então vai dizer que, para que isso não aconteça, Ele vai ajudá-los. De que maneira? Versículo de número 13: derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos. Vocês vão adentrar esta terra. Essa terra de fato é pagã, de fato adora a deuses falsos, mas vocês não devem fazer aliança com eles, e eu vou limpar esta terra. Eu vou destruir os altares falsos que ali estão, eu vou quebrar essas colunas, essas pedras consagradas aos deuses falsos, eu vou cortar os seus postes ídolos, que eram deuses feitos de madeira. O Senhor ia acabar com toda a impiedade daquela terra, de toda a adoração pagã daquela terra, porque agora o povo do Senhor iria habitar ali. O Senhor ia habitar com o seu povo naquela terra, então não poderia haver um outro Deus naquele lugar. E por que o Senhor faz isso? Por que o Senhor destrói então tudo?
porque ele sabe que o seu povo é inclinado a fazer o mal. Como nós vimos no capítulo de número 32, bastou Moisés ficar 40 dias ausentes, que eles já construíram um bezerro para adorar. E então o versículo de número 15, o Senhor diz, para que não faças alianças com os moradores da terra. Não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses, e lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios. Notem, irmãos, que a referência aqui do versículo 15, do versículo de número 16, é como se fosse uma espécie de um cortejo. Pense bem, se o povo do Senhor adentrasse aquela terra e ficasse ali no meio daquelas pessoas, com o contato, com a amizade, logo mais eles adorando aos seus falsos deuses, iam dizer assim, vamos lá em casa, vamos nos alimentar. Então as pessoas que são parte do povo do Senhor iriam comer alimentos consagrados a deuses falsos, e de repente, quando eles iriam ver com tanta intimidade com um outro povo pagão, os seus filhos seriam dados às suas filhas, e ao contrário, de repente o povo do Senhor iria estar adorando aos deuses falsos. E isso é muito importante para nós prestarmos atenção, porque nós vivemos no meio de um povo perverso. Nós não vivemos em uma nação em que todos são de fato cristãos. Vivemos em um lugar perigoso, e nós precisamos nos atentar muito com as nossas amizades, se nós temos sido influenciados por elas. E basta você pensar em uma situação de um jugo desigual. Pense bem, se tem alguém que é convertido ao Senhor e alguém que não é, a grande tendência é que essa pessoa que é ímpia tire este que é do caminho do Senhor desta direção e leve para o mesmo caminho perverso. Não estou dizendo que pragmaticamente acontece isso em todos os casos, mas essa é a grande tendência. Por isso nós não podemos ficar fazendo amizades e laços com povos ímpios. Não estou dizendo que você não pode ter amizades com pessoas que não são cristãs, mas que você precisa ter muito cuidado e colocar limites bem claros para que você não seja levado pelas ciladas. E por que, meus irmãos? Por que Deus está fazendo isso? Por que Deus está dando esta ordem? Para que eles não adorem a outros deuses. O versículo de número 14 nos responde: porque o Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso Ele é. Esta é a explicação pelo qual Deus não permite que eles adorem a outros deuses. Deus é zeloso. E o que significa a palavra zeloso? E não fique espantado, mas a palavra zeloso significa ciumento. Deus é ciumento. Mas tire da sua cabeça qualquer tipo de ideia que você tem sobre o que significa a palavra ciúmes no nosso contexto, porque ela não é utilizada de forma positiva. A ideia de um exagero, de uma preocupação exagerada, de uma ação de prender as pessoas a si, não é essa a ideia. A ideia de Deus ser um Deus ciumento é que Deus ele é fiel à sua igreja, e Ele espera que a sua igreja seja fiel a Ele. Porque como diz em 1 Pedro 2,9, nós somos um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós temos um Deus e Ele basta para nós. E aqui, irmãos, a ideia é que Deus se faz como em uma imagem de um marido que é fiel, um marido que honra, um marido que ama, um marido que se entrega. É por isso que Ele tem zelo pela sua esposa, a saber, a sua igreja, a saber, o seu povo. A grande questão é, em muitos momentos, o seu povo não é zeloso para com o Senhor. O seu povo, muitas vezes, não caminha de maneira fiel para com o Senhor. E notem que a linguagem que Moisés utiliza aqui é a ideia de se prostituir com os seus deuses. Ou seja, o povo do Senhor já tem o seu marido fiel, que é o próprio Deus. Por isso, o povo do Senhor não pode trocar, não pode enamorar com outros deuses, porque o Senhor requer exclusividade. Pergunto, meu irmão, você por acaso gostaria de dividir a sua mulher com alguma outra pessoa? Mulher, você gostaria de dividir o seu marido com uma outra pessoa? Certamente não. Então por que nós muitas vezes achamos que podemos trocar o Senhor por outra coisa? Por que nós achamos que nós podemos colocar no centro e em prioridade do nosso coração um outro ser que não seja o Senhor? Se você não quer que isso aconteça na sua família, por que muitas vezes nós permitimos que isso aconteça na nossa relação com Deus? Nós precisamos tomar cuidado e buscarmos esta fidelidade. E o Senhor deixa ordens muito claras, 2 mandamentos claros: não adorarás outro Deus, não farás para ti deuses fundidos.
E mais uma vez, esta não é uma expressão que está aparecendo pela primeira vez ao povo. Mas em Êxodo capítulo 20, quando o Senhor dá as palavras da lei a Moisés, no verso 3 a 5 ele diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso. O povo já tinha ouvido esta mensagem, esta ordem: não tenha outros deuses e não façam imagem de escultura. Certamente, irmãos, por que nós não podemos ter outro Deus e não devemos fazer imagem de escultura? Porque não foi assim que o Senhor Deus quis se revelar, e não foi assim que Deus quis se relacionar com o seu povo. Como foi lido no texto, lá em Deuteronômio, no capítulo de número 7, o Senhor não foi até o seu povo porque o seu povo era bom. O Senhor não quis fazer aliança com Israel porque Israel era grande. Muito pelo contrário, Israel era pequeno. Assim como eu e você somos pequenos. Ainda assim, Ele demonstrou o seu amor e o seu cuidado ao vir e fazer aliança conosco. E o que Ele requer de nós? Fidelidade. Esta é a ordem do Senhor. Eu quero de você fidelidade. Que você não sirva a outro. Que você me adore. E que você não faça a imagem. Porque eu não quis me revelar por imagens. Eu me revelei pela palavra. Nós somos o povo da palavra, não o povo das fotos. Somos o povo da palavra, da inerrante palavra, da inspirada palavra. Por isso o Senhor disse: não farás para ti deuses fundidos. E a expressão deuses fundidos é exatamente em menção ao capítulo 32, em que eles fizeram um Deus fundido. A ideia de um objeto de metal sendo construído para adoração. O Senhor exigiu essa exclusividade do povo. Por isso, meu irmão, eu faço uma pergunta para você. Porque você pode estar pensando: bom, mas eu não sou católico, romano, eu não tenho objetos de adoração, então este mandamento não se cabe a mim. Eu estou tranquilo, no segundo mandamento eu estou aprovado, porque eu não tenho imagens de adoração. Mas eu te pergunto, se você perdesse o seu cônjuge hoje, a sua vida iria acabar? Você iria falar: não quero mais viver porque você perdeu uma pessoa tão importante a você? Se você perdesse o seu trabalho hoje que você lutou tanto para conquistar, qual seria a sua reação? Você iria dizer: agora eu não quero fazer mais nada, eu quero simplesmente ficar no meu quarto porque não há mais sentido na vida para mim? Se você perdesse todos os seus bens, assim como os irmãos do Rio Grande do Sul estão passando uma situação tão delicada, seria o fim para você? Se a resposta fosse essa, sim, seria o fim para mim, possivelmente o seu coração tem partículas de idolatria. E não são em objetos fundidos, mas são naquilo que nós colocamos todo o nosso coração. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque Deus não compartilha o seu espaço. A família não pode ficar no lugar de Deus. O trabalho não pode ficar no lugar de Deus. Os seus bens não podem ficar no lugar de Deus. Os seus sonhos não podem ficar no lugar do Senhor. Deus tem que ter um lugar exclusivo no seu coração. Mesmo que isto custe um alto preço. Mesmo que isso custe a você grandes esforços. Deus tem que ser o único Senhor. Mas Vinícius, eu ainda assim tropeço. Mesmo que eu lute contra isso, em alguns momentos o meu pé se resvala na caminhada. Há esperança para mim? Essa aliança deixa de ser quebrada porque eu não sou fiel, eu não cumpro a minha parte? Deus cumpre a sua parte, mas Ele exige de mim fidelidade e eu não sou fiel. E agora? Qual será o meu futuro diante desta aliança? E não, meu irmão, Deus não abandona a sua aliança. Deus não quebra a sua aliança. Porque mesmo que eu e você não cumpramos essa parte fiel na sua plenitude, alguém cumpre no meu e no seu lugar. Nós temos um substituto, um irmão mais velho, o verdadeiro e grande mediador. Aquele que veio a este mundo, se despiu da sua glória, viveu uma vida reta, justa, santa, sendo fiel até a morte, morte de cruz, para que eu e você tivéssemos a bênção e as promessas e toda a alegria da aliança do Senhor. Ele de fato é a nova e eterna aliança. Quando nós celebramos a ceia, é isso que nos é lembrado, é isso que é destacado e é isso que nós participamos da nova e eterna aliança que é feita no sangue do verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Por isso, se você tropeçar na caminhada, se lembre
Jesus pagou o preço no seu lugar. A aliança não vai ser desfeita, Deus não vai te retirar do meio do seu povo, porque uma vez que Ele alcançou o seu coração, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Nem mesmo os seus pecados, nem mesmo os meus pecados. Mas isso não pode dar a você uma zona de conforto em pensar assim, agora que o Senhor já cumpriu tudo, mesmo que eu tropece, Ele não me tira da sua aliança, eu posso viver uma vida em pecado à vontade. Não. Sabe por quê? Porque Deus não quer que você viva distante dEle. Agora você é dEle, então você deve viver para a honra e glória dEle. E se você buscar viver uma vida assim, certamente Deus irá te castigar. Porque Ele é um pai que ama, que disciplina os seus filhos. E como é bom saber que nós temos um pai que disciplina a nós quando pecamos. Seria triste se Ele nos abandonasse. Seria triste se Ele nos tirasse da sua aliança. Mas Ele não faz, por conta dos méritos do Senhor Jesus Cristo. Por isso, meu irmão, busque fidelidade ao Senhor. Busque andar em fidelidade ao nosso Deus. Busque fazer aquilo que a palavra dEle requer de você. Uma vida santa, uma vida justa, uma vida correta. Não uma vida de mentiras. Não uma vida razoável, cristã. Muitas vezes deixando a leitura da palavra, a vida em comunhão, a oração. Conversas agradáveis. Coisas que agradam ao Senhor. Porque ser fiel é isso. Ser fiel é caminhar de acordo com o querer do Senhor. Mas se você está tropeçando, lembre-se, você pode correr a Ele e pedir perdão, para que Ele perdoe os seus pecados e fortaleça você na caminhada, para que você se desvie do mal, para que você caminhe rumo à vida que o Senhor requer de você. Como nós devemos desfrutar da aliança do Senhor? Em primeiro lugar, relembrando os atos salvíficos do Senhor. E em segundo lugar, andando em fidelidade. Concluindo, meu irmão, essa mensagem tem o propósito de trazer esta paz e esta confirmação. A aliança do Senhor, ela não é quebrada. A aliança do Senhor que começou lá atrás com Abraão e passou por Isaac, Jacó, chega em Moisés, chega em Davi, tem o seu grande cumprimento no Senhor Jesus Cristo. E esta aliança não pode ser quebrada, porque o Senhor Jesus Cristo cumpriu a parte que era minha, a parte que era sua. Por isso, viva desfrutando desta aliança, sabendo que você tem um Pai, um Deus zeloso, um Deus que cuida de você, que está sempre ao seu lado. Quando momentos difíceis baterem na sua porta, se lembre, o Senhor tem uma aliança. As promessas do Senhor não falham, e as promessas são estas: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eis que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você pode andar tranquilo na caminhada, você pode ficar em paz em saber que a aliança do Senhor não é quebrada. Ele cumpre o seu pacto, porque Ele ama a sua palavra, mas Ele também ama o seu povo. Que Deus assim te abençoe, para que você não se desvie, mas que você busque servir unicamente ao Senhor, para que o seu coração seja depositado nas mãos do nosso Deus. Que o Senhor aplique a sua mensagem em nossos corações.